Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Questão de Saúde. Vamos começar agora a primeira temporada. Esse é o podcast que vai tentar levar mais promoção de saúde para todos. A ideia desse podcast foi tentar fazer um conteúdo mais diferenciado, um conteúdo que realmente leve mais saúde para os pacientes. Um conteúdo que vai fazer você pensar sobre a qualidade de vida, que vai fazer você pensar mais sobre como está o seu estilo de vida atual. A gente percebeu com o tempo, de um tempo para cá, que há uma grande formação de conteúdo de profissionais que não têm aquele conteúdo que que é necessário. Com muitas vezes pensando só no seu benefício próprio e não pensando realmente em levar promoção e levar saúde ao paciente. Com isso, a gente decidiu ocupar um espaço maior. Eu, que sou super tímido, a gente botou esse projeto para frente e vamos nessa. A gente está há um bom tempo já preparando esse projeto. E vamos começar o primeiro episódio agora. O nosso primeiro episódio vai ser falar especificamente sobre a obesidade, que a obesidade é uma questão de saúde. E nesse primeiro episódio, a gente vai trazer para cá a nutricionista Carolina Luz. Ela é uma parceira, amiga, foi uma das pessoas que que deu mais incentivo, que criou a ideia do podcast junto com a gente. E se apresentar aí, Carol. Primeiro, é uma satisfação gigante, né? Tá iniciando esse projeto. A gente sentou, pensou, calculou, conjecturou de como que ficar legal, como que a gente conseguiria trazer e sanar as demandas dos nossos pacientes num episódio de podcast, que é algo que a gente sabe que é muito legal, que por muitas vezes atinge muito mais pessoas, tá? Então, muito obrigado, primeiro, Fernando, pela oportunidade, né, de dividir esse projeto que é tão legal, de poder trazer informação, de poder trazer, sobretudo, esclarecimento, né, para essa gama de pessoas que, por muitas vezes, necessitam de informação e não têm acesso a ela, tá? Mas, muito prazer. Meu nome é Carolina Luz, eu sou nutricionista formada pela Universidade de Fortaleza, pós-graduanda em Psicologia e Psicopatologia da Nutrição pela Faculdade Ibero-Americana e atualmente faço pós-graduação em Nutrição Esportiva para poder estar agregando ainda mais valor aí de conhecimento, né, nas minhas condutas com os nossos pacientes. Isso aí, Carol. Não tinha como começar melhor essa temporada, né? E é uma pessoa que tá no nosso. Tá sempre com a gente, né? Tá sempre com os pacientes, meus sempre pacientes. Ali se perturbando. Carol, para quem não me conhece, eu sou Fernando Kennedy, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará, eu fui o primeiro residente de cirurgia bariátrica, que foi lá na UFPE, lá em Pernambuco, e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Carol, vamos lá começar. A gente sabe, Carol, que ainda existe muito estigma que a obesidade não é uma doença, né? Eita. Vamos começar logo falando disso, né? Começar logo pelo... E só que a gente já sabe que hoje a obesidade é uma doença e tem até um código para isso. Para ter uma ideia, quando você vai lá no médico e pede um atestado, eles não pedem lá um código de uma doença. Pronto, a obesidade tem esse código, que é o CID. Então, realmente, hoje já é reconhecido como uma doença. Não é só a gente achar que é, não. Carol, com isso, qual é o maior desafio, qual é o maior desafio que tu vê na prática, né? Na prática com nossos pacientes, sobre mostrar ao paciente que a obesidade é uma doença? Bom, de fato é um desafio, né? Porque isso é um tanto quanto desafiador. Até porque trazer que a obesidade é uma doença hoje, existe aí uma janela de pessoas que considerar que a obesidade é uma doença é um discurso patriarcal, né? Só que, desde 2013, que a Sociedade de Medicina Americana já está conjecturado de que a obesidade é uma doença. O fato é que a gente não tem como negligenciar e nem tão pouco de deixar de assumir, digamos assim, o fato de que o excesso de peso ele traz para o corpo de qualquer ser humano inúmeras consequências, né?
a gente pode aqui listar inúmeras doenças que vêm como consequência de um corpo obeso. Infelizmente, hoje, a mídia ela vincula esse discurso de romantização da obesidade, mas um fato é que a gente sabe que um paciente obeso ele está predisposto a desenvolver inúmeras doenças, como diabetes, hipertensão. Existe uma lista gigantesca de cânceres que podem ser predispostos a partir da obesidade, problemas articulares, né? Entre os muitos que a gente poderia aqui passar aqui o episódio inteiro falando. Mas não tem como negar, né? E é isso, né? E é importante, quando a gente diz que a obesidade é uma doença, a gente tá querendo justamente validar que o paciente com obesidade, o portador de obesidade, ele precisa de um tratamento. Aí não tá falando nenhuma hora de estética, aí não tá falando nenhum momento de aceitação, né? Que a pessoa tem aquele discurso que talvez falar sobre obesidade seja, vamos dizer assim, racismo. Sim. Racismo no sentido de discriminar uma pessoa por sua aparência, mas ele não tá falando disso, ele tá falando de uma doença igual como é diabetes, igual como é pressão alta, igual como é qualquer doença, que a gente já sabe, que a gente vai falar isso mais nos outros episódios, que existe uma predisposição genética já de algumas pessoas ter isso. E, cara, para ter uma ideia, hoje, aqui no Brasil, mais de 60% da população está acima do peso e quase 25% da população tem obesidade já estabelecida. Para ter uma ideia também, um paciente que tem obesidade ele tem um risco 4 vezes maior de falecer por doenças cardiovasculares. E o paciente que tem obesidade grave, ele tem um risco de 6 a 12 vezes maior de falecer. A mortalidade aumenta em comparação à população com IMC normal. Certo? IMC, que é o índice de massa corporal, que é que indica, tecnicamente, que o paciente tem ou não, essa classificação, tem ou não a obesidade. Uma coisa importante também, como tu falou, tem muitas doenças associadas, são muitas mesmo. São mais de 230 doenças associadas. Para ter uma ideia, são mais de 13 cânceres também associados ao risco de obesidade. E aqui no Brasil é tão sério isso que 50% da população que morre entre 30 a 60 anos é por causa relacionada à obesidade. Ou seja, então, que pensar que hoje a obesidade é uma doença e a maior pandemia que existe na atualidade. Não, hoje, 20 milhões de brasileiros, né, são portadores de obesidade, né, estão dentro de um quarto de obesidade. E é como você falou, a gente precisa desconfigurar esse discurso de que a obesidade é um fator estético, gente. Não é. A obesidade vai para além disso. Ela é, de fato, uma doença multifatorial, que existem, sim, fatores metabólicos, fatores genéticos, comportamentais, emocionais, que estão ligados a ela. Então, não dá para considerar apenas o bem-estar do paciente obeso. Vai para além do bem-estar. Claro que a gente não tem como invalidar o discurso de que o bem-estar é importante. Né? Ele é extremamente importante. Porém, a gente também não pode não trazer à tona o fato de que existem consequências. Né? Estar obeso, existem consequências. Isso. E é bem comum os pacientes procurarem a gente pelo lado estético, né? Imagino, na minha consulta, em nenhum momento a gente fala de estética, assim. Eu falo, lógico, para o paciente, eu sei que é uma coisa importante, e é importante. Sim. A autoestima vai interferir em toda a vida do paciente. Porém, o que a gente trata é a doença, entendeu? A gente está tratando uma doença. Até eu acho que é por isso que nosso discurso é um pouco mais diferenciado, certo? E não é médico ou nutricionista para vender, vamos dizer assim, beleza, né? Vender estética. A gente não quer vender estética, a gente quer vender saúde. Saúde, literalmente. Pensando aí na proporção de qualidade de vida, não apenas pontual. Não para aquilo que ele vai olhar no espelho e dizer assim, nossa, tô bem. Mas pensando em como que o nosso paciente vai estar daqui a 10, 20 anos, na qualidade de vida dele aí, numa perspectiva de tempo muito maior. Isso. E uma coisa importante também é os fatos históricos que aconteceu ao longo desses últimos 50 anos. De 40 anos para cá, o mundo passou a ter mais pacientes com excesso de peso do que desnutrido, certo? E de 40 anos para cá, faz-se campanha para tentar diminuir a obesidade. E, infelizmente,
tá provado que essas campanhas não funcionam. Porque senão, há 40 anos, não só piorava os índices. Para ter uma ideia, acredita-se que nos Estados Unidos, em 2030, metade da população americana vai ter obesidade. Ou seja, vai Aqui no Brasil tem um estudo falando que em 2025, 1 em cada 2 pessoas vão ser portadores de obesidade. Ou seja, a gente vai ter uma estimativa de que em 2025, cerca de 50% da população brasileira vai estar acometida por obesidade. Isso, porque hoje é 60% mais sobrepeso. E 25% mais ou menos da população que tem obesidade. Mas a gente vê que só cresce. E as campanhas que são feitas e que todo mundo diz que funciona é o quê? Comer menos e se exercitar mais. Todo mundo diz que isso funciona. Então, por que isso funciona? E está fazendo campanha há mais de 40 anos e só piora. Então, o que é que tá de errado, cara? O que é que, tipo, da parte nutricional, tu vê que essa questão de comer menos e se exercitar mais não é suficiente para tratar a obesidade? Porque se fosse, estava tratado. Há 40 anos, não é possível que em 40 anos a gente não conseguisse mudar isso. Bom, seguinte, acho que o maior problema desse comer menos, se exercitar mais, por muitas vezes, é a sustentabilidade disso, né? Acho que todo mundo já vivenciou isso, né? Falando, vou ali começar a minha rotina, organizo a alimentação, plano alimentar ali, e aí começa ali a fazer atividade física, tem as dietas em mão e tudo. Só que hoje a gente vive uma mudança no que é considerado de alimentação saudável. Lá nos anos 80, com o surgimento do diet, do light, né? Se considerava que ter uma alimentação saudável era reduzir os percentis de gordura da tua alimentação. Mas agora a gente já vê que o que virou terror no meio de todo mundo é o carboidrato. Então, por muitas vezes, o comer menos, para muitas pessoas, se acredita que essa retirada de uma grande parcela do carboidrato ali da tua alimentação e da tua rotina. E aí acontece que o problema é a sustentabilidade de tudo isso. Então, as pessoas, elas começam ali, elas conseguem ter um bom resultado, porém, elas não conseguem sustentar esse resultado. Claro que a gente, como profissional hoje, já sabe que existe uma explicação genética para isso, né? Vai para além do que o simples fato de construir um prato bonito e postar no Instagram e considerar que estou tendo uma rotina saudável. Existem aí complicações e desordens metabólicas que as pessoas precisam entender. Então, hoje, o comer menos e fazer mais atividade física não é que ele esteja invalidado, porque ele é válido, ele é super válido, mas ele precisa também ser considerado junto a uma soma de condutas, junto a uma equipe multidisciplinar, do qual, por muitas vezes, o paciente que é obeso, ele não vai conseguir se manter por muito tempo no comer menos. Né? E uma coisa que é importante, que de forma nenhuma a gente está dizendo que o paciente tem que comer mais e não fazer atividade física. É justamente o contrário que a gente está dizendo. A gente quer dizer, a gente sabe hoje que o paciente não consegue. O paciente tem mudanças metabólicas, o paciente que tem obesidade tem mudanças metabólicas, que ele não vai manter por um longo período da vida essa ideia de comer menos e muito menos fazer atividade física constante, certo? Então, algumas vezes eu falo isso para alguns, principalmente nutricionista, que não é muito ligado na área da obesidade, mas é ligado na área de performance. Sim. Que talvez para alguns pacientes funcione isso, né? Para alguns pacientes que quer perder... Uma boa parcela de pessoas funciona. Funciona, e eu não invalido esse discurso que realmente isso tem que acontecer. Tem que incentivar a pessoa a ter uma dieta mais saudável e fazer mais atividade física. Porém, a gente não pode invalidar o esforço do paciente com obesidade de achar que é tão simples assim, né? Normalmente quem fala isso, são pessoas magras, né? Sim. A pessoa que não viveu aquilo. Então, não tem como a gente lidar com a dor da outra pessoa. Então, não tem como a gente dizer que aquele paciente não faz atividade física ou come menos porque ele quer, porque é desleixado, porque ele tem preguiça. Porque, na verdade, existe uma série de mudanças fisiológicas que faz com que ele tenha mais dificuldade do que uma pessoa geneticamente magra, vamos dizer assim, né? Isso a gente vai ter outros episódios falando especificamente disso. São cenas dos próximos capítulos, porque senão ainda consegue ir. E aí, Carol, tem mais alguma coisa a falar sobre isso? Essa é a história da minha vida, né?
que são cenas dos próximos capítulos também, né? Mas, assim, quantas e quantas vezes a gente, enquanto obeso, eu falo a gente porque eu fui essa pessoa obesa. Eu sou, né? Porque eu sou uma obesa em tratamento. Que escutei isso inúmeras vezes, né? Ah, você não consegue porque você não quer, você não vai pra academia porque você tem preguiça, para você emagrecer é só você fechar a boca. E, gente, não é bem por aí, né? Existem explicações hormonais acerca disso. Essa não é a conduta mais assertiva. Por muitas vezes o paciente, ele, enquanto obeso, ele não consegue ir para academia porque ele tem dificuldade de se movimentar. Então, como que um paciente super obeso, ali, sei lá, pesa nos seus 170 quilos, ele consegue correr na esteira? Não é tão simples assim, né? Existem aí inúmeras outras coisas que precisam ser analisadas. E vendo isso, toda essa ideia enraizada, né, que o paciente realmente tem dificuldade, que o paciente realmente meio que é falta de esforço do paciente, isso é muito ruim, por quê? Porque faz o paciente não procurar ajuda, né? Isso dificulta o paciente a procurar ajuda. Então, tu sente, Carol, que os pacientes têm dificuldade de procurar tratamento? Assim, se existe uma dificuldade gigantesca em se entender enquanto obeso, né? Até porque, com essa história da romantização da obesidade, né, eu costumo afirmar, Fernando, que eu amo o obeso e eu odeio a obesidade. Né? Eu amo o obeso porque ele é alguém cheio de fragilidades e eu amo a obesidade porque ela é completamente silenciosa. E algo que por muitas vezes a gente não se percebe é que a obesidade, você pode estar ali olhando para os seus exames, ele está tudo ok. Porque esse é o discurso de muitos para invalidar o fato de estar obeso. E aí, você olha para os seus exames, tá tudo certo, tudo ok, tá tudo bonitinho. Às vezes não tem justificativo para procurar o médico, né? Porque não tem colesterol alto, a glicose tá ok, tudo bem. Porém, o que a gente precisa entender é que a obesidade, ela não nos rouba apenas do nosso presente. Ela nos rouba do nosso futuro. Isso. Ela te rouba o direito de viver o futuro. Por quê? Porque à medida que todo esse excesso de peso ele vai somatizando ao longo do tempo, as doenças elas tendem a somatizar. E você está ali negligenciando o seu tratamento, porque às vezes não consegue ter acesso a uma conduta médica por muitas vezes assertiva. Existe também um preconceito, né, por uma gama de profissionais de saúde que reforçam aquilo que a gente estava falando, de que é só você fechar a boca, você vai conseguir, né? E aí, às vezes, o paciente ele já está cansado ali também de inúmeras tentativas. E aí, nisso tudo, o futuro dele vai sendo roubado. E aí ele está aqui preso no presente, mas, sobretudo, impossibilitado de viver o futuro. Né? Outra, existe um estudo publicado em 2019 pela Universidade da Bélgica que fala que 68% dos profissionais de saúde, os profissionais de saúde, para a galera da saúde, ainda não entende a obesidade como doença. Então, como que a gente, enquanto profissional da saúde, vai chegar para o obeso e dizer assim, cara, você é portador de obesidade, você precisa se cuidar, você precisa se atentar, seu futuro está sendo roubado. Se eu, enquanto profissional da saúde, não entendo que obesidade é uma doença, gente. Isso. Né? Então, o impacto disso é muito grande, porque quem são os formadores de opinião? Somos nós. Somos nós que estamos aqui para trazer conscientização, para trazer conhecimento, trazer esclarecimento e, sobretudo, tratamento. Mas como que o paciente chega para a gente e a gente não entende a obesidade como doença? Se a gente não entende a obesidade como doença, como é que a gente vai tratar? Com certeza. E aí isso acaba virando um ciclo meio que vicioso, né? Porque aí o paciente ele também não se entende como obeso, o profissional de saúde não entende a obesidade como doença, ou se entende a obesidade como doença, acaba tratando de uma forma errada. E eu não estou aqui trazendo à tona de que todas as condutas de saúde de todo mundo que trata a obesidade está errada. Não, gente, tem muita gente boa tratando a obesidade aí. Inclusive, a gente está aqui para isso, né? Mas é o que é assustador, gente, quando a gente olha um estudo recente falando que profissionais da saúde negligenciam o fato de reconhecer. Não é nem o fato de tratar. É o fato de reconhecer. O impacto disso é de forma direta do nosso paciente. E esse estudo, Carol, é interessante porque
ele mostra que 71% dos médicos acham que o paciente vai ficar ofendido se falar sobre obesidade. E fizer a mesma pergunta ao paciente. O senhor ia ficar ofendido se um médico oferecesse tratamento para obesidade? E só 3% disseram que ia se sentir ofendido, né? Então, apesar a gente sabe que o paciente não procura ajuda como deveria. Sim. O médico e os profissionais de saúde em gerais não tratam, não reconhecem como uma doença como deveria. Que o paciente também, a gente sabe que o paciente quer perder peso. Existem outros estudos que mostram que 65% a 70% do paciente que tem excesso de peso já tentou perder peso em alguma época da vida. De alguma forma. De alguma forma. Não correta ou não. E, então, há uma comunicação muito ruim. O que eu acho que o que é importante a gente estar divulgando aqui, a ideia desse podcast, né, a questão de saúde. Eu sou cirurgião bariátrico, né? A Carol é nutricionista, mas a gente quer tentar modificar um pouquinho essa cultura que tem, né? Porque, tipo, o paciente acha que o médico não se importa com sua obesidade. O médico acha que o paciente não quer emagrecer. Sim. E isso vai tirando vida das pessoas, né? Isso vai roubando do paciente o direito de viver o futuro. Isso. Né? Porque aí, nesse jogo, acaba que, no frigir dos ovos, o paciente fica sem tratamento. Isso. E aí ele permanece na obesidade, e aí ele continua a somatizar o seu excesso de peso, e as consequências disso, né, como a gente já citou lá no início, são, por muitas vezes, gigantescas. Uhum. E falando um pouquinho mais do desafio de tratar a obesidade, Carol, é importante a gente começar a entender mais a fisiologia da obesidade, Sim. né? Que a gente nota que talvez alguns profissionais não tenham essa tendência de entender a fisiologia realmente, né? Saber que o paciente que tem obesidade tem uma fisiologia diferente. Sim. Por isso que normalmente quando eu recomendo, quando um paciente vai no meu consultório, assim, marque para Carol, porque ela entende o que é obesidade, então você vai ter o melhor tratamento, certo? Porque a gente sabe que não existe tanto essa cultura, né? E a gente tá aqui para mudar isso. E aí o fato de não entender a fisiologia acaba reforçando aquele discurso de que é o comer menos e o treinar mais. Isso. Né? E a gente tem que saber que o nosso controle da fome e da saciedade, né, a vontade de comer é diferente entre as pessoas. Exato. Existem 2 hormônios principais que controlam isso. Não é nem principais, mas esses 2 hormônios mais conhecidos, certo? Né? Que é o leptina. A leptina é o hormônio produzido no tecido de gordura, né, que é no tecido adiposo. Esse hormônio, que faz super sentido, né? A pessoa que tem maior gordura, ele produz uma maior leptina e tem uma maior saciedade. Mas a gente viu que isso não funciona tão bem assim para o paciente obeso. É bem o contrário. É bem o contrário. Então, mas para entender um pouco. Então, leptina é o hormônio que dá saciedade, que é produzido pelo tecido gorduroso. E existe um outro hormônio que é o grelina, né? O grelina é produzido no nosso estômago quando ele está vazio. E esse hormônio dá fome. Então, quando o nosso estômago está vazio, o nosso estômago começa a produzir esse hormônio, aí manda lá pro cérebro a informação que o paciente está com fome. E o paciente acaba indo comer, certo? E há uma alteração, a gente já sabe que há alterações fisiológicas em paciente que tem tendência à obesidade desses 2 hormônios. Carol, e pensando assim na parte da nutrição, o que a gente poderia fazer para controlar melhor a alimentação, para controlar melhor essa saciedade e essa fome que o paciente tem, né? Bom, vamos lá. Se a gente for falar de vias alimentares, né, para a produção de leptina, para produzir aí mais essas questões de saciedade, a leptina leva um tempo para ser produzida, né, e cerca de 20 minutinhos, tá? E aí as principais fontes hoje que a gente tem de via alimentar para ajudar nessa produção de leptina são as fibras de uma forma geral, né? E as proteínas de uma forma geral também, né? Proteína de tanto de bovina, carne, ovo, frango. Existem alguns vegetais verdes escuros também que ajudam nessa produção de leptina e aí pode contribuir aí para esse controle de saciedade. Mas tem uma curiosidade da grelina, viu? Para quem é do Ceará ou para quem é nordestino, já deve ter ouvido falar aquele termo chamado "eu estou grelado de fome".
Gente, grelado de fome vem exatamente daí, tá? Da grelina. A grelina, ela... As pessoas nem sabem, usam isso como um dito popular, Eu né? nem sabia. A Carol que comentou comigo isso. E é uma coisa que eu falo constantemente pro paciente. Eu já falei grelado de fome. E é justamente por causa desse hormônio. Quando a pessoa diz estou grelado de fome, significa, né, que nós estamos com fome. Para quem estiver ouvindo a gente Brasil afora e não entender o que é o grelado de fome, né? Grelado de fome, gente, significa que eu estou com fome, estou com muita fome. E se dá exatamente por conta da produção de grelina, que é o hormônio que sinaliza para o nosso cérebro que a fome está chegando. Isso aí. Então, quando você diz que está grelado de fome, na verdade, você está dizendo que teu índice de grelina está aumentado e mandou a informação para uma parte do cérebro que é chamada hipotálamo e fez você sentir fome. Então, isso é estar grelado de fome. Exatamente. Cara, uma coisa que é importante, que eu disse que é uma curiosidade sobre a leptina, que às vezes confunde um pouquinho, né? Tipo, a leptina é um hormônio que dá saciedade. Então, um paciente que é obeso, que tem muita necessidade de pouso, ele é para ter mais saciedade. Porém, a gente sabe que o paciente que tem obesidade, ele tem uma sensibilidade diferente à leptina. É como a leptina dele tiver que ter uma dose muito alta para funcionar. Porém, ao mesmo tempo, quando o paciente emagrece, quando ele perde peso, ele diminui a intensidade de pouso e vai diminuir a leptina. Então, o paciente, quando emagrece, ele vai sentir menos fome, porque o corpo, que é ávido para aquela leptina, que precisa ter um nível muito alto para a saciedade, quando ele começa a perder peso, diminui essa leptina, né? Diminui essa saciedade. Então, quando o paciente vai perder peso, naturalmente, ele vai ter muito mais fome. Isso torna muito mais dificuldade a perca de peso, porque... Acho que não só a perca, né? Mas também a sustentabilidade. Isso, né? Principalmente manter ele, né? Perder peso é difícil. Agora, manter o peso em paciente é muito mais difícil. E principalmente paciente que tem uma genética, uma predisposição para isso, né? Então, Carol, a gente vê muito paciente que acontece, né? Que perde e ganha o peso novamente. E normalmente quando ganha mais do que aquilo que perdeu. Por quê? Porque justamente que o mecanismo do controle para manter o peso é alterado. É como eu falei, um desses mecanismos é justamente essa leptina que eu falei, certo? Tá lá vai estar os níveis baixos e o paciente vai sentir mais fome, vai comer mais e vai ter um controle pior do controle da fome, certo? E, Carol, tu recebe muito paciente de reganho de peso. Existe uma parcela aí, né, de pacientes que sofrem com reganho de peso. Existem algumas coisas que eu identifico, né? Hoje, o que a gente considera de reganho de peso, digamos assim, não saudável, seria um reganho acima de 10%. Reganho de 5% a 10% ali, a gente considera até normal. Cara, só se interrompendo. A gente falou aqui do reganho de peso... Eu falei de forma geral. De uma forma geral. Mas eu falando da forma, tipo, isso acontece inclusive com paciente bariátrico, né? Que ao longo dos outros episódios a gente vai falar mais sobre o paciente bariátrico. Sim, porque até no paciente bariátrico que tá uma mudança da fisiologia, acontece esse reganho de peso, né? É normal o paciente reganhar algum peso, imagine com os pacientes que não foi submetido a nenhum procedimento. Né? Sim, continua, cara. Então, aí, nessa faixa de 5% a 10%, a gente até considera que esse reganho ele é esperado, digamos assim. Que seria ali a estabilização daquele peso, né? Mas, quando esse reganho é maior do que 10%, 20% e por aí vai, aí a gente já liga nossas anteninhas, né? De atenção. Existe algo hoje, Fernando, que a gente precisa ressaltar. Por se tratar de um paciente obeso, é um paciente que tem um histórico de excesso de tecido e gordura, como a gente falou anteriormente. E como você bem explicou, que existe um excesso de produção de leptina, tá? E aí isso compromete o fator de saciedade dele. Só que é um paciente que normalmente, depois que tem ali o resultado, ele começa a negligenciar os cuidados dele, né? E aí a gente precisa ressaltar que a obesidade ela é uma doença? Mas ela é uma doença também multifatorial. E que existem fatores comportamentais que também são decisivos, né? Para a assertividade do tratamento dele ou não. Então, é por isso, é exatamente por isso
que a equipe multidisciplinar ela é extremamente importante para o tratamento do paciente obeso. Independente dele seja um paciente que se sujeitou a uma cirurgia bariátrica ou não, né? Se é um paciente obeso que está buscando aí o emagrecimento, o fator de existir uma equipe multidisciplinar é inquestionável, porque esse acompanhamento ele vai precisar ser necessário para que eu, enquanto nutricionista, busque estratégias novas para que ele consiga permanecer perdendo peso ou simplesmente manter o peso dele. Então, o segredo está em constância e entender que estamos em tratamento, né? Não estamos curados, então não é por isso que precisamos largar tudo, abrir mão de tudo. Não, estamos em tratamento e paciência. É comum que se tenha essa parcela de reganho e o que é mais comum ainda é exatamente essa volta de comportamento. E aí, associado aos fatores metabólicos e genéticos, né? Isso. Favorece o ambiente, Favorece o ambiente, ele volta a ganhar mais peso, e normalmente é mais peso do que ele tem antes, né? É difícil o paciente que perde peso, ele normalmente aumenta, se ele sair realmente da equipe multiprofissionais, se ele não tiver uma equipe muito bem montada, uma estratégia muito bem montada, pensando pro resto da vida, realmente fica muito difícil dele conseguir manter aquele resultado que ele teve inicialmente. Assim, pra gente, enquanto nutricionista, para que a gente consiga promover perca de peso, a gente precisa colocar o paciente no déficit calórico. Isso, né? isso. Aí é o comer menos, né? O problema do comer menos e o problema do comer menos. É porque as campanhas focam só nisso e não indicam os caminhos. O paciente diz, coma menos, coma mais saudável. Mas como eu vou conseguir comer mais saudável? Como eu vou conseguir comer menos? Por isso que essas campanhas, né? Não funcionou, não funciona. E o que a gente está querendo mostrar é que existe toda uma fisiologia envolvida nesse processo e precisa a gente ir em vários mecanismos para tentar fazer com que o paciente realmente consiga comer menos e consiga fazer atividade física. Desculpa se interromper, cara. É uma soma de fatores, né? Então, assim, não adianta apenas eu, enquanto nutricionista, construir um plano alimentar muito bem elaborado, para sujeitar o paciente a um déficit calórico, se ele não vai ter adaptação metabólica para isso. Ele não vai conseguir cumprir. Né? É o insucesso do meu trabalho. Eu estou colocando ali em jogo o insucesso do meu trabalho. Então, hoje, para mim, é muito mais eficaz eu entender o paciente como um indivíduo que tem particularidades e que, para que eu consiga traçar a minha conduta e para que ela seja assertiva, eu preciso de uma gama de profissionais que trabalhem junto comigo, do que eu simplesmente achar que eu vou só colocar ele em déficit calórico, que vai dar tudo certo. Para alguns até dá certo, eles seguem ali alguns meses, outros abrem mão no meio do caminho, né? E é justamente isso que eu acho que a gente quer passar, né? Esse aconselhamento honesto, né? Tem que ter um aconselhamento honesto para o paciente. Eu consigo, através de medicamento, tu consegue, através de uma dieta, fazer com que o paciente perca 10, 15 quilos em 2, 3 meses. A gente consegue fazer os fitoterápicos, fazer os farmacológicos. Agora manter isso, que é o difícil, né? A gente pensa na saúde a longo prazo, a gente pensa na saúde daqui a 10, 20 anos, como o paciente vai estar. Então, é muito importante a gente individualizar cada tratamento, né? E não pensar naquele resultado, naquele número, né? Imediato, né? A balança não pode ser o fim, né? Eu tenho que ser consequência. O perca de peso é a consequência. Uma coisa que eu penso muito, Fernanda, é a assertividade da minha conduta, sabe? Porque, às vezes, eu tentar colocar o paciente em déficit calórico pode depois fazer com que o paciente ele vire para um quadro de compulsão. Porque a restrição, ela leva à compulsão. A psicologia explica isso, aí já não é da minha alçada. Inclusive, vai ter um episódio todo sobre isso, sobre dieta da moda e sobre essas dietas muito restritivas. Aguardem também, viu? Fiquem ligados. E na próxima temporada a gente também vai falar de compulsão. Tem que falar, é importante. Extremamente importante. Então, até para falar de déficit calórico, eu preciso ter cuidado com isso em relação ao paciente. Né? Se eu não vou estar sujeitando ele a ter uma compulsão alimentar lá na frente. Então, é um cuidado que a gente precisa ter enquanto profissional. E falando um pouquinho mais disso, Carol, voltando aqui. Então, o que é que seria realmente uma dieta saudável? Assim? O que é uma dieta realmente saudável? Gente, essa acho que é a pergunta de 1 milhão de reais. Porque quando existe muitas dietas, quando existe muita dieta na moda, porque a gente acaba sabendo que não existe nenhuma... Não existe. Assim, na verdade, cada indivíduo é um indivíduo.
Não, a dieta que seria saudável, que é saudável para mim, é diferente da dieta que é saudável para o Fernando, que, enfim, que é cada um vai ter sua particularidade. O que é que eu considero hoje uma dieta e uma conduta saudável? Aquilo que é funcional e sustentável para você. Não adianta hoje eu pegar e te dizer assim, ó, Fernanda, a partir de amanhã você não vai comer nada de carboidrato, você vai estar numa estratégia low carb. E o Fernando tá à tarde querendo matar a esposa dele, estressado, porque ele não tá comendo carboidrato. E aí, essa estratégia é saudável para ele? Então, assim, para cada indivíduo a gente vai ter uma dieta saudável. Ou melhor, uma estratégia de dieta saudável respeitando a história daquele indivíduo, os hábitos alimentares daquele indivíduo, a cultura dele. Com certeza. Né? A gente recebe muitas vezes paciente do norte, aí às vezes a gente tem um choque ali de realidade. Paciente de outros países, né? A gente tratou já paciente aqui de outros países. Essa semana, inclusive, a gente tratar pacientes de outros países, né? O paciente é libanês, ele tá no Ramadã. Chega pra mim, Carol, eu preciso fazer o jejum do Ramadã. Como é que eu vou fazer? Eu preciso respeitar as questões religiosas do meu paciente, eu não tenho como negligenciar isso. Então fica muito difícil para mim responder o que é que seria uma dieta saudável, né? Uma dieta saudável é aquela dieta que é assertiva para você, que vai te nutrir enquanto indivíduo, enquanto ser emocional, físico, espiritual, né? E aí, assim, cada um vai ter a sua. É isso. E uma coisa importante também, que a dieta tem que ser a longo prazo, né? O paciente tem que conseguir cumprir. Lógico que a gente falando de alguns procedimentos, por exemplo, como a bariátrica, que o paciente tem que cumprir uma dieta restritiva por um período de tempo, um período bem específico, mas é uma dieta para adaptação do corpo àquela nova estrutura, àquela nova ferramenta instalada lá. Não é pensando que ele vai ter aquela dieta pro resto da vida, né? E também é um período que a gente aproveita ali do paciente para estar promovendo essa educação nutricional com ele, né? Que de repente se faz necessário. Carol, para ter uma ideia como isso é difícil, tem algumas pesquisas que mostram que quando um paciente perde 1 quilo de peso, a fome dele vai aumentar ao longo do dia em 100 quilocalorias. Ou seja, cada quilo que ele perde vai ter vontade de comer mais um brigadeiro, entendeu? E ao mesmo tempo, diminui em 30 quilocalorias o metabolismo dele. Ou seja, ele vai sentir mais fome, vai ter mais vontade de comer quando perde peso, certo? E ao mesmo tempo o metabolismo vai lentificar. Por isso que a permanecer com aquela perca de peso é tão difícil. E é por isso que hoje, Fernanda, a gente já pregou tanto, né, que nas condutas de emagrecimento de uma forma geral, a gente não se prenda apenas a perca de peso, aquilo que a balança te sinaliza. Por isso que hoje a gente fala tanto, faça atividade física, ganhe massa muscular, porque a gente sabe que ganhar músculos vai ajudar o paciente a ter um metabolismo mais acelerado, e aí, sucessivamente, ele vai sentir menos esse impacto que a perca de peso vai trazer para ele. Isso. Carol, e um dos tratamentos para a obesidade, que aqui a gente fala, porque é nossa área principalmente, né? É a cirurgia bariátrica, né? Tanto a cirurgia bariátrica como alguns procedimentos endoscópicos, né? Que a gente sabe que tem resultado muito bom para quando é bem indicado, né? Para quando é um paciente que tem uma indicação certa para aquilo, quando é um paciente que é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? É acompanhado por um nutricionista bom, um nutricionista que entende da cirurgia, é acompanhado por um cirurgião bom, acompanhado por um endócrino que entende, né, de todo o metabolismo, e por um educador físico, né, que eu vejo também que muda muito quando os pacientes têm um acompanhamento com o educador físico, isso muda totalmente, né? Muda totalmente. Né? E, Carol, qual o papel do nutricionista nesse acompanhamento, especificamente para os pacientes que pensam e têm indicação, que é uma indicação médica, certo? Não é o paciente querer fazer, é uma indicação médica, que tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Qual o papel do nutricionista nisso? Gente, o nutricionista é meio que uma bússola, né? Isso, E a depender do nutricionista que você for, se for pra mim, eu te dou uma aula lá de... E é isso mesmo. Mas de uma forma geral, eu acho que o papel da gente, Fernando, é orientar, né? O paciente que se sujeita a um procedimento de cirurgia bariátrica hoje é um paciente que vai precisar passar aí por muitas mudanças. Então, eu vou estar ali para poder caminhar junto dele, para poder orientar, para promover uma mudança de hábitos alimentares, né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela já preconiza, assim, já bate mesmo no martelo
a importância de se ter um bom nutricionista, né, numa equipe multidisciplinar, porque isso diz a assertividade daquela conduta que a cirurgia promove, né? Uhum. Porque não é só sobre diminuir o volume do estômago ou simplesmente sobre colocar um balão ali dentro. Não é só sobre isso. Uhum. Precisa aí haver uma mudança de hábitos. A gente precisa construir hábitos novos, né? Uhum. E aí eu, enquanto nutricionista, vou estar ali para poder contribuir exatamente com isso, né? Uhum. Te orientar acerca daquilo que é melhor. E por muitas vezes, a gente vai estar ali não apenas para te ensinar a comer, Uhum. de uma forma geral, né? Mas também para te ensinar a te nutrir, porque existem aí micronutrientes que são ingeridos através da tua alimentação, que se tratando de um paciente de cirurgia bariátrica é extremamente importante. Uhum. Então, a gente não está ali apenas para poder desenhar um cardápio bonitinho, mas para também projetar uma alimentação saudável e, sobretudo, uma nutrição de uma forma completa, né? Considerando a suplementação de micronutrientes, de polivitamínicos, né? Considerando a individualidade de cada um. Uhum, com certeza. E a gente falou aqui ao longo desse podcast, cara, algumas vezes, tipo, alguns nutricionistas não fazem essas condutas acertadas. Não é uma crítica à pessoa em si, entendeu? É meio a cultura que foi criado, né? Do paciente, do nutricionista querer tratar o paciente com obesidade igual ao paciente que nunca teve obesidade, entendeu? Sim. Que a gente sabe que é uma outra fisiologia. Então, só para deixar claro que tem que. É essencial. Eu não quero tomar espaço de nutricionista. A Carol não tá dizendo que outros nutricionistas que tratam de performance. Isso, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. A gente tá dizendo só o que a gente vê, o que é que acontece. O que a gente enxerga na nossa prática clínica, o que é de queixa dos pacientes que chegam pra gente, né? Uhum. A gente tá só validando aquilo que a gente escuta, tá? Isso, então aí vai ser cancelado. Carol, uma curiosidade, tu é formada em nutrição, né? Sou formada em nutrição. Você já tentou fazer várias dietas, Tudo né? que você imaginar. Na vida. E você chegou a um momento na vida que decidiu fazer a cirurgia bariátrica, né? Me conta um pouquinho, só um pouquinho sobre isso. Vamos lá, é bem... Acho que eu posso usar ambíguo, sabe, Fernando? Mas a gente na faculdade... A gente aprende a defender a nutrição de uma forma muito legal. E eu acho isso incrível. Sou muito feliz por isso, né? A gente aprende a ser esse promotor de saúde, a ensinar as pessoas a, de fato, comerem bem, saber comer. Mas a gente apregou isso com gosto de gás, digamos assim, né? Com muita veemência. Isso, para mim, enquanto pessoa que foi obesa a vida toda, porque eu fui uma criança obesa, me tornei uma adolescente obesa e, sucessivamente, um adulto obeso, né? Você imagina que eu, nutricionista, obesa, tentando aí todas as estratégias possíveis que você imaginar, que eu havia aprendido na minha graduação, e nada delas era assertivo, né? Nada. Gente, eu tentei, eu acho que da dieta da lua à dieta do sol, todos os extremos que alguém puder imaginar, né? Mas todas as condutas que alguém puder imaginar, eu tentei. Inclusive, tentei, como a gente até ressaltou aqui, que é possível de se executar, inúmeros tratamentos farmacológicos. Então, fiz o uso aí de alguns medicamentos, como é o uso da liraglutida, semaglutida, fiz o uso das duas, né? Fiz o uso da própria sibutramina, enfim, o que tivesse de recurso que me dissesse assim, Carol, emagrece. Eu tava lá... Tava lá tentando, né? Eu tava lá tentando de alguma forma. Até mesmo o se exercitar mais. Porque eu cheguei num estágio na minha vida que eu disse, rapaz, agora eu vou tentar aqui no extremo. E eu sempre tive uns sonhos meio malucos, né? Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer uma prova de triatlo. E aí eu, obesa, com 120 quilos, eu virei triatleta. Né? E eu tava lá, nadava, pedalava, corria. Você imagina que eu pedalava 60 quilômetros mais ou menos 3 vezes por semana, nadava ali cerca de 2 quilômetros a cada também 3 vezes, corria diariamente, mas ainda assim eu não conseguia perder peso. Gente, eu não sei explicar o quanto isso era frustrante para mim, porque vale ressaltar que, embora tudo isso, eu sou profissional nutricionista, né? Então, era muito conflitante para mim. E aí foi quando, de fato, eu decidi dar ouvidos para a cirurgia bariátrica. Porque o que acontece é que, até a gente, enquanto nutricionista, a gente também tem preconceito. E eu falo da minha parte. Não sei se quanto a demais outros colegas, mas eu tinha esse preconceito com a cirurgia de uma forma geral. Né?
E eu, sinceramente, me arrependo agora de não ter feito antes. E é incrível como é uma coisa que a gente escuta direto entre os pacientes, isso, né? Mas não tem como vender, tipo, tem que ter uma avaliação, né? Eu também não posso prometer resultado, né? Sim. Ninguém pode prometer resultado. Mas eu achei muito importante esse teu relato. E, pessoal, deu só um gostinho. Vai ter um episódio inteiro que a gente vai falar só sobre isso, só sobre como é viver com cirurgia bariátrica de uma pessoa que vive isso, que pratica e que principalmente ensina as pessoas como é isso. Exatamente. Porque não existe nada mais melhor do que a gente pregar o que a gente faz, né? É verdade. Do que a gente ensinar o que a gente faz. É verdade. Né? É dentro que quando eu indico o paciente pra Carol, eu digo, ó, ela já fez, ela vai ter um olhar totalmente empático. E é muito legal, gente, que eles já chegam pra mim assim, ei, doutora, você já fez, né? Me conta como é que é. E porque tem muito que tem aquela visão que o paciente pós-bariátrico é aquele paciente com um paciente meio desidratado, cara de doente, né? Aí chega lá, te vê desse jeito aqui, aí já se anima, já né? Começa uma desconstrução, né? Dos paradigmas. Isso. Mas, gente, existem muitos paradigmas acerca da cirurgia, existem muitos medos, muitos mitos, muitas culturas erradas, né? E a gente tá aqui pra desconstruir isso, com né, certeza. Mano? Então, Carol, aguardem. Falando um pouquinho, no nosso podcast a gente estruturou para no finalzinho ter algumas perguntas dos pacientes. Que nosso tratamento, a gente busca um tratamento mais individualizado, que o paciente tenha um contato direto com a gente, né? E a gente pegou e colocou, a gente coloca toda terça-feira no meu, no da Carol. Toda terça-feira tem caixa de perguntas, hein, gente? Aproveitem. No nosso Instagram. E eu escolhi algumas perguntas pra fazer a você, certo, Carol? A minha pergunta, eu tô falando o que o paciente falou, tá certo? Eu sou gordo, mas meus exames são normais. Eu devo me preocupar? Ô, Jesus. Amigo... Esse eu sou gordo é totalmente licença poética do paciente, licença poética do paciente, porque né? Não existe hoje pessoa gorda, a gente sabe que é o paciente portador de obesidade. Porque é uma doença, né? E não pode, aqui não define ele. Né? Aqui o paciente aqui não vai definir ele. Sim, Carol. Existe paciente portador de obesidade com exames normais, saudáveis? Existe, né? É aquilo que a gente falou aqui, né, Fernando? Você vai olhar para os seus exames e, teoricamente, ele vai estar, ok, tá 1000 maravilhas, né? Não tem nada de hipercolesterolemia, glicose está dentro ali daquela margem que a gente olha lá os valores de referência, né? Isso. E ainda usa isso como justificativo. E tem gente que usa os exames como justificativo para estar obeso. Mas o grande problema, gente, é exatamente entender que a obesidade ela não te rouba apenas o teu presente. Que ela tá te roubando o teu presente de forma silenciosa. Ela tá lá, caladinha. Os teus tecidos de gordura estão lá, caladinhos, só agindo, né? O problema é a somatização disso tudo. E uma coisa que eu costumo falar, né, brinco até, é que o nosso corpo ele é igual a cartão de crédito, gente. Né? A gente usa. Uma hora a fatura chega, ele tem limite, né? Então, os seus exames hoje, ele pode estar tudo ok, pode estar tudo certo. Mas se preocupe, não significa que se hoje você não tem nada, não existe nada sinalizado ali nos seus exames de sangue ou nos seus exames de imagem, não significa que você nunca vai ter. Né? Com certeza. Você precisa, na verdade, se cuidar para nunca ter. Então, corre enquanto dá tempo, porque ainda existe tratamento e que bom que você ainda não tem, né? Pois é, isso é excelente. Quando o paciente chega no meu consultório com esse exame normal, eu digo isso é excelente. Então, quer dizer que você tem reserva ainda, que você vai ter, que você, quando perder o peso, a possibilidade de você desenvolver uma doença mais grave vai ser bem menor. Entendeu? O impacto sobre o corpo é bem menor, né? Isso, então... Não existe, infelizmente, a gente sabe que não existe paciente com IMC acima de 30 saudável. Ele pode ser saudável naquele momento. Ele pode estar naquele momento com o exame normal. Ele pode estar saudável, porque a gente precisa entender a diferença de estar e de ser. Isso. Né? Momentaneamente ali, ele está saudável. Agora, afirmar que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele é saudável, aí já é outra lacuna, já é outra coisa que, de fato, não é, gente. Excesso de gordura não é saudável. Isso, com certeza. Cara, tem outra pergunta aqui que eu vou dividir contigo, essa pergunta, certo?
que perguntou, eu quero mudar meu estilo de vida. Quer dizer, eu não quero mudar o meu estilo de vida. Mas como eu faço para perder peso? Isso é uma pergunta. Eu quero até dividir contigo essa pergunta, porque é uma coisa assim que não existe. Infelizmente, não existe. Não existe tratamento para perca de peso sem ou mudança sem de mudança de estilo de vida. gente. Isso é impossível, certo? Tudo que a gente fala sobre a dificuldade da perca de peso, sobre o metabolismo, sobre a genética, a gente mostra só que é mais difícil para o paciente e a gente tem que criar mecanismos para ele conseguir mudar o estilo de vida dele. Sim. Mas não existe, infelizmente, talvez, não sei, né? Não existe. Não existe nenhuma possibilidade do paciente perder peso sem mudança no seu estilo de vida, principalmente falando a longo prazo. Né? Você talvez tome lá umas injeçõezinhas, uns soros que faça você perder peso de imediato, mas aquilo não vai continuar, aquilo é momentâneo. Você tá lá urinando, tá desidratando só, possivelmente. Assim, acho que essa ideia foi difundida muito, Fernando, com o boom da internet, né? Isso. A internet traz muito isso. E eu acho que quantas e quantas vezes a gente não abre lá nosso Instagram, aí tem lá, cápsula mágica, emagreça, tome um comprimido e emagreça 10 quilos em 3 dias. Os protocolos, né? Os famosos protocolos. Eu tenho o protocolo de emagrecimento, Exato. Né? Aí tem gente que vende o protocolo de emagrecimento rápido em 24 horas, Isso. né? Uhum. E aí começou, se enxerga-se. A gente sabe a necessidade de se tratar pessoas com excesso de peso. Enxergaram essa lacuna e começam a vender tudo isso. Mas o fato é, gente, não existe cápsula mágica, não existe tratamento mágico, porque tá aquele discurso de que o tratamento cirúrgico é mágico, né? É muito fácil. Não é. O paciente vai ter que mudar o estilo de vida dele. Vai ter que mudar o Ele só vai estilo ter de uma vida dele. ferramenta instalada nele que ele vai ter maior possibilidade de conseguir mudar esse estilo de vida. Ele vai ter um facilitador ali, né? Que vai estar ali dando o start. Mas o resto é com ele, o resto é com o paciente, é o compromisso dele com ele mesmo. E é ele que vai dar continuidade. Então, por favor, tirem da cabeça de vocês que não existe. E é o que a gente tenta falar muito para os pacientes. A gente tem que dar um conselho, aconselhar o paciente, acompanhar, mas de forma honesta, né? Sim. Falar o que é possível e pensar que o paciente, a vida dele é crônico, né? Pro resto da vida que vai precisar ter um tratamento. E não pensar em coisa imediatista, né? Porque de imediato é relativamente simples a gente conseguir isso, né? E cuidado, né? Cuidado com esses produtos que são vendidos hoje. Eu acho que o mercado ele tá começando a vender qualquer coisa. Isso. E às vezes a gente, nessa história de comprar qualquer coisa, a gente coloca a nossa saúde em risco. Isso, né? Com certeza. E a gente teve, esse ano, então, foi muito emblemático em relação a isso, né? Porque a gente teve vários famosos aí, que foi o caso daquela Paulinha Abelha, que foi uma delas, né? Vai ter um episódio só sobre isso também, viu? A gente teve muitos famosos aí que relataram o uso de inúmeros medicamentos emagrecedores e pra que... ter uma ideia, desculpa interromper, Carol. Pra ter uma ideia, a Paulinha, eu sei porque eu tava justamente estudando para outro episódio, ela tava com a receita de 15 substâncias. Já imaginou uma pessoa ela tinha um IMC abaixo de 30, você usar 15 substâncias? E o pior é que lá tinha alguns medicamentos que são comprovadamente eficientes para perca de peso, mas não usando ele e mais 14. Ele deveria ser usado sozinho ou com algum outro, né? Sim. Então, isso que tornou tão perigoso essa busca pela essa dieta, essa perca de peso tão rápido que algumas Busca pelo resultado. Busca pelo resultado. É aquilo, gente. Por favor, comprem qualidade de vida, mas não joguem no lixo a saúde de vocês. Com certeza. Vocês são muito mais importantes do que simplesmente aquilo que a balança sinaliza ou aquilo que a balança dita que você é. Com certeza. Você é um indivíduo que tem inúmeras outras particularidades e a gente não tem como ditar a vida de uma pessoa pela balança. Isso. Então, muito cuidado com isso. É tanto que é bem comum a gente, quando o paciente vai na primeira consulta com a gente, ele diz, eu quero chegar a 80 quilos, né? E ele não chega, aí chega a, sei lá, 90 quilos, mas se sente tão bem com aquele 90 quilos. Ele tá confortável. Porque tá confortável, porque ele realmente entende a constituição corporal dele, aí fica mais saudável a relação dele com o corpo, Existe uma identidade, né, visual dele que por muitas vezes ali já tá associada àquele peso que ele se sente confortável. Então isso tem que ser considerado também.
Uhum. É isso, Carol. Carol, finalizando o nosso primeiro episódio, Mas né? já, gente. Bem feliz aqui nesse projeto, né? Que a gente foi criando, né? A gente viu que a gente faz mudança na vida do paciente. A gente consegue modificar a vida de uns pacientes, Sim. né? Os pacientes chegam na gente com muitos preconceitos, com muita ideia enraizada e que dificulta muito o seu tratamento, né? E a gente sabe que a gente consegue modificar isso no paciente, né? A gente consegue meio que ensinar ele realmente o que é a obesidade, né? Como é que deve ser isso, né? Como é que deve ser o seu tratamento, né? E esse podcast, a ideia, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa tímida, né? A gente eu não gosto... Estamos aqui rompendo barreira, Então, né? a gente também, assim como meus pacientes que eu vejo que todo dia rompem uma barreira de ir no consultório, porque tem paciente que marca pra mim umas 10 vezes, quase, antes de ir a primeira vez. Antes de conseguir Antes de até conseguir lá, ir né? a primeira vez. Porque cada um tem seus limites, cada um tem suas dores. Sim. E a gente sabe que a gente consegue, através de um acompanhamento melhor, fazer com que o paciente tenha um acompanhamento melhor, né? Então, eu acho que é muito importante, medida como essa do podcast, certo? Como essa, né? Do questão de saúde, que é falar sobre estilo de vida, uma conversa leve, né? Um debate saudável, mas levando em consideração apenas dados científicos, apenas uma medicina, uma nutrição baseada em evidência, né? Não é só nossa experiência pessoal aqui, é tudo baseado no que é feito, né? Entendo quando um paciente meu pergunta, doutor, eu vou perder quanto peso? Eu digo, a média dos pacientes pede esse X peso. Você pode perder bem mais ou bem menos. Né? Então, a gente tem que sempre ter aquele aconselhamento honesto realmente para o paciente, né? E eu acho que o podcast, a iniciativa aqui, esse planejamento que a gente fez, vai ser justamente para tentar levar isso para mais pessoas, né? Há pessoas que não vai ter condições, sei lá, não tem plano de saúde, que não consegue chegar até a gente, né? Trazer acesso à informação, né? Isso. A educação médica hoje, né? E hoje a internet é um meio muito importante para isso, né? Sim. Né? Mas é isso, muito feliz em terminar o primeiro episódio. Eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí, Com né? certeza. Temos muitos outros episódios, se Deus quiser, muitas outras temporadas, né? E muito feliz em dividir esse espaço contigo, Fernanda. A gente sabe, e aí agora eu falo daqui da minha angústia pessoal, né? Uhum. Enquanto paciente, é muito difícil a gente encontrar alguém que tenha esse olhar humano e que, sobretudo, se preocupe com a gente não apenas como número, né? Mas como indivíduo. Uhum. E poder falar disso numa mesa, num podcast, para que as pessoas elas consigam ter essa informação, é algo que eu não consigo nem explicar o quanto que meu coração ele fica feliz, porque é a minha história de vida, né? De anos de vida, para que eu possa simplesmente pegar o microfone e sair falando de tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu vivencio na minha prática clínica, mas, sobretudo, tudo aquilo que eu, enquanto ser humano, traço como conduta e tudo aquilo que eu acredito, sabe? Então, isso aqui, para mim, é falar não apenas daquilo que eu estudei ou daquilo que a gente faz, mas sim sobre falar daquilo que Deus me deu como propósito de vida. Então, ser agente transformador é isso. É trazer honestidade, é trazer clareza e não barganhar. A gente não está lidando com barganha, com dinheiro, mas a gente está lidando com indivíduos, com pessoas, com histórias. E como eu sou feliz em dividir esse espaço contigo, assim, porque é tão difícil a gente... É difícil a gente... ter alguém para que compactue, né, dessas mesmas ideias, desse mesmo propósito, que é muito bom quando a gente encontra. Com certeza. E é isso, Carol. Muito feliz também. E a gente tá finalizando, né? Se inscreve no canal, certo? O podcast vai ser... O podcast e a parte do vídeo vai ser colocado no YouTube, certo? Vai ter um canal próprio dele, nossos canais pessoais também. E aproveita para seguir a gente. Aproveita para seguir a gente no Instagram. E é isso. Isso, né, Carol? A gente fica por aqui e, se Deus quiser, até o próximo episódio, né, Fernanda? Até a próxima.